Bom dia, meninas. Sejam todas bem-vindas à nossa primeira oficina de bolos caseiros. Me chamo Luana. Estou aqui hoje para dividir um pouquinho do meu conhecimento sobre bolos caseiros com vocês e espero que essa aula seja bem produtiva. Eu iniciei na confeitaria já tem muito tempo, só que profissionalmente comecei em 2020. Depois da pandemia, filha pequena em casa, fiquei desempregada. Só a renda do esposo não estava ajudando. Comecei, como eu já fazia bolo mesmo para casa, para a família, eu falei, por que não, né? Fiz dos materiais da cozinha e o sonho, minha profissão hoje em dia. É de lá que eu tiro a renda, trabalho da cozinha de casa, participo da criação das minhas filhas, estou presente com elas todos os dias. E no início dá um medo, porque a gente nunca sabe assim, se vai dar certo, se não vai, mas tem que ir com medo mesmo. Não precisamos assim, ter esses utensílios elaborados, forno, liquidificador, essas coisas. Tem que começar com o que tem em casa. O importante é não desistir. Eu mesmo, quando comecei, eu não tinha forno. Meu liquidificador não era bom. Só tinha mesmo um sonho e um material no armário para fazer o bolo. E estou aqui até hoje, graças a Deus. Está dando certo. A parte principal da produção do bolo não é só a produção em si. Começa desde a organização da cozinha, a higienização, para poder manter a padronização e a qualidade dos seus bolos. A cozinha sempre limpa, organizada, facilita a vida de vocês na hora da produção. Ter muito cuidado quando for comprar os materiais, os insumos, na validade, sempre estar olhando, observando a validade. Se o fermento está com a validade ok, se os ovos não são velhos, porque isso atrapalha na produção. Muito importante sempre manter a higienização das mãos, da bancada onde vocês vão trabalhar, da cozinha onde vocês vão trabalhar. As formas sempre tá não muito amassada para não danificar o produto final de vocês. Isso é muito importante também, porque primeiro o cliente come com os olhos, na verdade. Se tiver um bolo assim amassado, seja lá com o que for, o cliente já perde o interesse pelo aquele produto. E bora parar de enrolação e bora começar, gente. Eu vou ensinar agora primeiramente para vocês a massa que eu gosto de chamar de massa coringa, que é uma massa bem versátil que vocês podem estar adaptando ela para outros sabores. Dela mesmo pronta, vocês já podem fazer outros sabores. Nesse primeiro momento eu vou ensinar para vocês um desmoldante caseiro. Ele é maravilhoso, dá para fazer com o material que a gente tem em casa. Não precisa necessariamente comprar aqueles desmoldantes caseiros em supermercado, lojas de utensílios, que eles são caríssimos, na verdade. E ele é maravilhoso. Para fazer esse desmoldante caseiro, nós vamos precisar desses 3 ingredientes: o óleo, o trigo e a margarina. E para fazer ele, você vai utilizar a mesma quantidade de cada. Se for fazer pouquinho, vou usar como medida a colher. Vai ser uma colher de trigo, uma colher de manteiga, a colher de óleo, mistura bem, aí vocês podem estar untando a forma de vocês, não vai precisar estar passando trigo, chocolate ou outra coisa, só ele já resolve. Outra coisa muito importante antes de começar a produção: utilizar toucas, cabelos sempre presos. Começa pesando o trigo, que aí não vai melar a colher com as outras coisas e fica a medida exata. Uma colher. Aí você vai utilizar a mesma colher e vai medir a manteiga e o óleo. Isso, uma colherzinha de cada. Eu sempre aqueço a manteiga. Não tem necessidade de aquecer a manteiga. Até porque na região que a gente mora é muito quente, elas sempre vão estar amolecidas, na verdade. Aí só misturar, utiliza gelada, né? Sendo assim, você pode tirar ela da geladeira um pouco antes, deixar ela ficar em temperatura ambiente, dá certo do mesmo jeito. Vai ficar homogêneo? Isso, mistura até ficar bem homogêneo. Antes de começar qualquer produção de bolo, sempre bom para vocês deixar já tudo separadinho, que facilita e ganha tempo também na cozinha, né? Já deixar a forma untada, os ingredientes separados, que vocês vão ganhar bastante tempo com isso e sempre tá ali no seu campo de visão. Não vai ter aquele trabalho, será que eu vou ter esse material quando estou preparando o bolo? Muitas vezes o bolo já tá batendo e fala, eita, eu não tenho fermento, tem que parar a produção para ir comprar. Sempre bom já deixar todos no seu campo de visão para untar a forma. Pode untar bastante ela, as laterais até em cima. Ele fica um desmoldante cremoso, não vai deixar gosto residual na receita de vocês. Ele pode ser mantido tampadinho na geladeira até 7 dias, não
dura. Não precisa fazer e utilizar ele e o que sobrar jogar fora. Você pode guardar. Se vocês forem fazer em grande quantidade, a medida continua sendo a mesma. Se você, por exemplo, fazer uma xícara de trigo, por exemplo, aí uma xícara de manteiga, uma xícara de óleo. É sempre a mesma quantidade. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Porque às vezes, né, não é todo mundo aí que faz o bolo, fica solado, fica assim, o bolo duro, por quê? Muitas vezes está na qualidade do trigo utilizado, o fermento que não está com a validade em dias. Abrir o forno também antes do horário, menos de 30 minutos, corre o risco do bolo solar. Deixar o bolo seco, isso. Bater muito a massa, excesso de líquidos na massa também. É muito importante respeitar o tempo da massa no forno. Antes de 30 minutos abrir, corre o risco do bolo solar. O bolo ficar seco, excesso de líquido, bater demais. A forma bem untada, não passa gosto residual o bolo de vocês de forma alguma. Essa primeira receita que eu vou passar para vocês é do bolo de baunilha, que é o que eu chamo de bolo coringa. Ele pode estar sendo substituído a baunilha pela raspa da casca da laranja, pela raspa do limão também. Falar, eu não quero o bolo só de baunilha, eu quero um bolo formigueiro. Dessa mesma massa, você pode colocar o granulado na massa, misturar bem, levar para o forno, aí você já vai ter o bolo formigueiro. Com essa mesma massa, você pode fazer o bolo mesclado, bate o bolo, separa a primeira quantidade na forma e depois acrescenta o chocolate na massa, dá uma misturadinha e joga por cima. Aí vira o bolo mesclado. Ela é uma massa bem versátil, dá para usar a criatividade de fazer bastante coisa com ela. Sempre importante é quebrar os ovos um a um para evitar que estrague a massa. Outro utensílio muito importante também, copo medidor, para fazer a padronização da massa de vocês. Nem todo mundo pode comprar uma balança assim de primeira, né? Então o copo medidor ajuda bastante para padronizar. Você vender seu bolo hoje, aí a cliente amanhã fala, eu quero o bolo que eu comprei ontem. Aí você vai falar, ai meu Deus, e agora? Com copo, você vai ter aquela padronização. Sempre vai estar certinha a receita. 3 ovos. Vou precisar as xícaras medidoras também. Tem a opção do copo, as xícaras medidoras que já são medidas padrões certinhas também. Nessa receita será 3 xícaras de trigo. A medida dela é até Isso, 1,5 xícaras de açúcar. Muito importante também respeitar a ordem dos insumos, isso, na hora de adicionar. Primeiro os líquidos, os ovos, sempre os líquidos, dá uma batidinha nele primeiro e depois coloca os secos, no caso o trigo, o açúcar, até para não ativar o glúten da massa antes dele ir para o forno, que muitas vezes também isso faz o bolo ficar seco. 1 xícara de leite. Para quem não tem liquidificador em casa também, pode fazer esse mesmo processo na mão. Uma de óleo também, 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, uma colherzinha de essência de baunilha. Eu chamo essa massa de massa coringa também porque se eu quiser fazer dessa massa uma massa de chocolate, em vez de utilizar 3 xícaras de trigo, eu vou colocar 2 de trigo e 1 de chocolate. Vou colocar para bater. Deixou ele bater por 1 minutinho, você já pode colocar o trigo, o açúcar. Não precisa necessariamente ser o açúcar refinado, o açúcar cristal também dá super certo. Colocar o açúcar para bater um pouquinho e quando começar o processo de colocar os secos, vocês já podem ligar o forno para ele ficar pré-aquecendo, para quando colocar a massa ele já está na temperatura ideal. Não muito quente, porque isso também faz ressecar o bolo. Coloca o açúcar só para ficar homogêneo e ligar o forno. Não precisa bater muito, misturou, ficou homogêneo, já pode colocar o fermento, dá só uma batidinha leve, só para misturar e já pode... O fermento não pode bater muito. Não pode bater muito. Para quem não tem colher medidora em casa, a tampinha do fermento, para quem não sabe, equivale a 1 colher de sopa, 15 gramas também pesada. Só pode ser desse fermento aí? Não, pode ser qualquer fermento que você tenha costume. Massa batida, bem consistente, cremosa. Essas são formas de 20 centímetros. Ela dá para fazer as duas. Aí nesse momento aqui você bateu a massa. Fala, eu quero um bolo formigueiro e um bolo de baunilha. Você despeja a primeira massa e depois coloca o granulado e coloca na outra massa. Aí já dá para passar os 2 bolos diferentes com a mesma batida. Nesse momento a balança é muito importante. Que aí você vai dividir a massa certinha, a mesma quantidade nas 2 formas, até a questão da padronização que eu estava falando, é nesse momento aqui. Forno pré-aquecido, 180 graus, 200. O bolo caseirinho assa muito bem com essa temperatura. 35, 40 minutos.
Eu costumo falar que forno é igual marido, né? A gente tem em casa, a gente conhece. Não adianta eu falar, o bolo com 30 minutos vai estar assado, porque muitas vezes no meu forno tá assado, mas no seu já demora mais um pouquinho. Então, vai do seu forno. Tá aqui, ó, as duas. Agora é só colocar, passar. Aí aguardar, não abrir o forno. Sempre lembrar de não abrir o forno antes dos 30 minutos para evitar a massa solar, a massa ficar ressecada. E você perdeu os seus ingredientes, na verdade. Vamos aproveitar que o bolo está assando e vamos fazer a cobertura. Vocês têm preferência de sabor? Pode ser um brigadeiro branco, chocolate. Chocolate? O brigadeiro, a base branca, um leite condensado, um creme de leite. Para qualquer recheio que você for fazer, é sempre um leite condensado, um creme de leite. Aí vai variar os sabores. Aí nessa hora entra, se eu quero de chocolate, aí eu vou colocar 50 gramas de chocolate. Se não tiver a balança, 3 colheres bem generosas de chocolate, preferência peneirado, para evitar aqueles gruminhos na massa. Se for o brigadeiro de leite, o leite condensado, o creme de leite e 3 colheres também de leite. Se for o brigadeiro de coco, a cobertura de coco, a receita base, mais os 50 gramas de coco ralado. O coco é a gosto, na verdade, né? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. E isso vale para qualquer recheio que você for fazer. A receita base é essa. Sempre dê preferência ao leite condensado com a base de 6% de gordura ou mais. Isso vai evitar que sua cobertura ou seu brigadeiro cristalize antes do tempo, fique uma massa cremosa, um recheio cremoso, e também não vai alterar o sabor, a questão da gordura, né? Quanto mais gordura na massa, tanto no leite condensado como no creme de leite, melhor. Ele dá o ponto mais rápido, a consistência fica mais cremosa por causa da gordura, que vai no leite condensado e no creme de leite. Se por um acaso aqui onde vocês moram não encontrar leite condensado com 6%, que eu já vi que tem no supermercado, ou creme de leite só encontrar com 15%, e você quiser adicionar mais um pouquinho de gordura para garantir que não cristalize, você pode estar colocando uma colher de manteiga, vai ajudar bastante. E a gente tem que ter muito cuidado quando vai comprar, porque tem muita mistura láctea no supermercado, que a embalagem é igualzinha. Tem muito leite condensado também, mas a porcentagem de gordura é 4%. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que demora mais. Aí quanto mais tempo você vai cozinhar, mais tempo de cozimento, ele cristaliza mais fácil. Então, um leite de qualidade com uma porcentagem de gordura boa já vai ajudar vocês nessa parte aí. Uma dica que eu vou dar para vocês quando forem fazer o brigadeiro que for de chocolate, de leite, sempre misturar o chocolate diretamente no leite condensado, porque ele vai dissolver mais rápido e evita aqueles gruminhos que ficam no final da massa. A questão de utilizar luvas. Não é necessário estar utilizando a luva. O ideal é estar lavando as mãos toda hora. Se for mexer no creme de leite, vou trocar de produto, lava as mãos, mantendo sempre as mãos limpas. Porque com a luva, você pega aqui no produto, se ele estiver contaminado, você vai pegar aqui nesse produto, já contaminou. E não pode estar lavando as luvas para reutilizar, ela é descartável, né? Se eu estou usando ela para mexer só com leite condensado, eu vou mexer só com leite condensado. Se eu for mexer com outro produto, eu já tenho que trocar de luva. Lavar as mãos antes de colocar e depois que retirar. Por isso, o ideal mesmo, quando você está mexendo na cozinha, é água e sabão, nada de luvas. O bolo também, voltando aqui pro bolo, se vocês forem fazer o bolo na bacia, não vou fazer o liquidificador, quero fazer com a bacia, no bowl. Faz todo aquele processo de misturar os líquidos, mistura bem, e quando for colocar os secos, sempre tá peneirando, que evita que muitas vezes a massa a gente compra com a validade legal, mas no supermercado ela não tá armazenada do jeito certo, aí cria aqueles bichinhos no meio da massa. Às vezes acontece, aí você peneirando ela, já vai evitar que esses bichinhos fiquem na massa, né? O certo é nem utilizar a massa quando estiver assim, porque essa daí também já não tá legal para mexer nela. E peneirando, a massa também vai ficar mais fofinha, mais aerada. Na panela já temos um leite condensado, aí 3 colheres bem generosas de chocolate. Eu estou utilizando o cacau 50%. Os gruminhos que eu estou falando são esses, ó. Ele mesmo depois que você levar pro fogo, que mexe, ele não se dissolve. Quando vai colocar por cima do bolo, fica aqueles pedacinhos, não fica legal, não fica apresentável. Colocou o chocolate no leite condensado, misture bem até ele se dissolver todinho. Se você for dissolver ele
depois que mistura com creme de leite, ele dá mais trabalho para dissolver e nem sempre dissolve completamente. Por isso é importante dissolver ele primeiramente no leite condensado. Mas você foi fazer a receita, esqueci, já coloquei o creme de leite, não tem problema, dá para fazer da mesma forma, ele só vai dar mais um pouquinho de trabalho para dissolver. Essa só quantidade aí dá para cobrir esse dois? Dá para cobrir. Porque é só na em cima, vai tipo Isso. vulcão. Se for para fazer ele estilo vulcão, essa é para um bolo só. Sobra um pouquinho, mas não dá para cobrir o próximo. Como o leite condensado é 6%, o creme de leite é só 15%, eu vou colocar um pouquinho de manteiga, colherzinha de manteiga. Depois que fez toda a misturinha, leva para cozinhar, forno médio para alto, nem alto demais, nem baixo demais, porque cozinhar demais vai deixar sua cobertura puxenta e se não cozinhar o suficiente, ela vai ficar mole demais na hora de colocar, não vai ficar um acabamento legal. E tem também a questão de quanto mais cozinha, ele cristaliza mais fácil. Então, médio para alto o fogo. Ficou cremoso, já pode desligar. Dá uma mexidinha para dar um resfriamento nele, para poder colocar em cima do forno. Não colocar completamente quente em cima do bolo. Pronto, o brigadeiro cozido, cobertura cozida. Cozinhou, levantou a espátula, começou a cair fios grossos, assim, ó. Tá no ponto para cobertura, pode desligar. Dá uma mexidinha no fogo para ele dar uma resfriada. A massa da cobertura fica mais brilhosa depois que você resfria ele um pouquinho mexendo. Fiz minha cobertura, não vou utilizar ela nesse momento. Pode pegar um plástico filme, colocar em contato diretamente no brigadeiro para evitar que ele fique cristalizando. Ele cria aquela casquinha durinha por cima, o ar diretamente em contato, né? Aí ele começa a cristalizar. Vou dividir com vocês aqui a dúvida eu acho que foi sua, do fermento, não foi? Ela me perguntou qual fermento ideal. Eu particularmente gosto daquele Dr. Ork, que é o azulzinho da tampa vermelha, porque ele começa a agir depois que o bolo já está dentro do forno. Esses outros fermentos em pó, você bateu a massa, já tem que botar logo para assar, porque o fermento já começa a agir. E o Dr. Ork só começa a agir depois que ele está sob calor. Ou seja, você tem duas massas para preparar. Você pode preparar uma e deixar esperando ali enquanto bate a outra. Não tem problema algum, que ele só vai começar a agir depois que estiver dentro do forno. Vocês podem colocar, ó, completamente em contato com o brigadeiro. Evitar que ele cristalize. Porque só em ele estar em contato com o ambiente que a gente está, ele começa a criar cristalzinhos de açúcar por cima. Não precisa necessariamente também ser o plástico filme, ser aqueles plásticos que a gente compra para guardar alimentos em geladeira também, para colocar farinha, feijão, essas coisas. Eles também servem. Agora a gente vai fazer o bolo de chocolate. É aquela mesma receita, só vai diminuir o trigo, que em vez de ser 3 xícaras de trigo, vai colocar 2 e 1 de chocolate. 3 ovos, novamente. Uma xícara de leite, primeiro os líquidos. Do óleo na receita dos caseirinhos fazer com que a massa permaneça úmida. Mesmo que você leve ela para a geladeira, logo que tirar, que ela voltar para a temperatura ambiente, ela volta a ser uma massa úmida. Ela não fica ressecada igual o bolo feito com a manteiga, que a manteiga quando vai para a geladeira endurece. Colocou leite, ovos e o óleo, leva para bater por 1 minutinho novamente, aí depois mistura os secos na massa. Bateu por 1 minutinho, ficou tudo homogêneo, já pode estar colocando os outros ingredientes. No caso os secos, o açúcar. No caso aqui eu vou colocar o chocolate. Misturar mais um pouquinho. Agora eu vou fazer a demonstração com vocês da divisão da massa na balança. Colocou a forma, ligou a balança, colocou a forma em cima, aperta o tare
A balança tem um nomezinho final, Tare, que aí vai zerar a balança. Cada forminha tá indo com a quantidade de 500 gramas de massa. Aí, quando colocar para assar, dá uma batidinha na massa para subir as bolinhas de ar. Aí, só levar para assar. Colocou para assar, forno pré-aquecido, 30 a 35 minutos. Igual eu falei lá no início, vai depender do forno que vocês têm em casa. E aqui eu não liguei ele imediatamente quando começou a bater a massa, porque ele já estava quente, porque a gente retirou o bolo recentemente. Aí o forno já está na temperatura ideal para colocar o próximo. Quando o bolo estiver no forno, que vocês observar que ele começou a soltar as laterais, já está bem douradinho, já está subindo o cheiro de bolo pela casa, pode fazer o teste do palito. Colocou o palito saiu sequinho, o bolo tá pronto. Bolo assado, cobertura feita já também. Vamos cobrir. Pegou uma quantidade de recheio na colher, você vem, traz, vira ela devagarzinho. Virar para vocês, ele vai caindo em pétalas. Não precisa empurrar até embaixo que o recheio cai sozinho. Você coloca, virou com a colher, deu umas batidinhas. Pode deixar que ele vai formando as pétalas. Assim, né? Isso. Pode até dar uma diminuída também no recheio. Deu umas batidinhas na colher, desceu, aí puxa pra frente e pra trás, formou a pétala. Mas pode deixar que ele desce. Finalizou, quer decorar. Nesse momento você pode colocar o brigadeiro por cima, pode colocar morango. Isso, perfeito. Pode colocar coco, pode colocar granulado, pode usar a criatividade de vocês para fazer a decoração do bolo. Pode só deixar assim também, que já tá perfeito.